Olá, muito bom dia, meu povo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2015. E estamos aqui novamente com muita alegria, com muita satisfação. E com a produção de Adriana Freitas, a apresentação de Cláudio Fernandes, iniciamos a nossa catequese semanal. O nosso muitíssimo humilde programa Cristo em Família, o Povo de Deus. E graças a Deus, hoje, gente, a edição de número 51. Olha, 15 dias para o Natal. Vamos contar os minutos aí, 15 dias para o Natal. E vamos festejar, pois onde Jesus está, lá está a alegria. Onde Jesus está, a festa. Precisamos celebrar, precisamos comemorar a vinda de Jesus. Aquele que vem para libertar o seu povo. Vejam, gente, vejam a maravilha que é Deus. Ele quis ser humano. Ele quis ser um de nós. E nosso Senhor Jesus Cristo torna-se o maior nome de todos os tempos. Deus em nosso Senhor Jesus Cristo torna-se o maior nome de todos os tempos. Deus, ele se materializou em carne e sangue, carne, osso e sangue. Esse é o nosso Deus. Ele quis ser humano, divino, mas homem. Engana-se quem pensa que Jesus usou a sua divindade em benefício próprio, quando ele viveu aqui na terra entre o povo. Com exceção do pecado, Jesus, ele era um ser humano normal por ser o Filho unigênito de Deus. Jesus nasceu e permaneceu sem pecado. Era uma pessoa absolutamente igual às outras mesmo. Olha, muita gente cristã pensa que Jesus não sofreu nada. Muita gente tem isso na cabeça, que Jesus não sofreu nada daquilo tudo porque ele era filho de Deus. Não sentiu alguma dor nenhuma, não chorou, não sentiu angústia, não sentiu humilhação, pois era filho de Deus. Preste muita atenção, porque quem pensa assim, na verdade, quem tem esse tipo de pensamento precisa urgentemente rever esses conceitos, pois está assumindo posição de dúvida em relação ao projeto de Deus para a salvação da humanidade. Com exceção do pecado, Jesus era exatamente como nós, seres humanos, desde a sua infância. Conforme o catecismo da Igreja Católica, Jesus jamais quis se sobressair, como eu posso dizer, vai se sobressair por ser portador de uma condição divina. Fala sério. Para o ser humano, basta apenas uma mínima condição para que saia batendo no peito, para que fale alto, ou faça alguma coisa para ser notado, para chamar a atenção para si. Com Jesus era diferente, pois o seu ponto forte, ele sempre foi a humildade. E isso é exemplo para nós. Ele quer que sejamos assim também. Não é necessário ter a mesma condição divina de Jesus, a mesma divindade de Jesus para ser humilde, para agir com humildade em todas as situações. Jesus, o Filho de Deus, ele trabalhou com mãos divinas. Ele ajudava o pai dele na serraria, né? Marcenaria, ele era marceneiro. Jesus pensou com a inteligência humana, amou com o coração humano,
E nascido da Virgem Maria, ele tornou-se um ser humano igual a nós, iguais a nós, com exceção do pecado. Quando o ser humano vem ao mundo, vem pela graça de Deus. Isso todo mundo sabe. Tudo que acontece com o ser humano quando vem ao mundo, gente, certamente aconteceu com o menino Jesus. Existem aí inúmeros escritos apócrifos, bem do início do cristianismo, que tinham a intenção de divinizar Jesus, dizendo que ele fazia passarinhos de barro, soprava e eles saíam voando, ou então como um menino que com o seu poder divino aumentava ou diminuía o tamanho das janelas que o seu pai José fazia e ficava com o tamanho errado. Evidente que Jesus não foi assim. Existem poucos relatos sobre a infância de Jesus, sobre a juventude dele, porque os escritos sobre Jesus, eles dão maior ênfase no Jesus adulto, quando Jesus já estava na fase adulta, na idade adulta. E foi nessa época que ele, com toda a sua sabedoria, ele conseguiu passar para o povo a grande maioria dos ensinamentos que eram todos eles baseados no amor. E principalmente o amor maior, que é o amor que Deus Pai sente pelo ser humano. Muito embora os achados escritos da infância de Jesus narram o modo como ele foi concebido, o modo como ele nasceu, todo mundo sabe, onde nasceu, a sua apresentação no templo. E quando José foi avisado em sonho, você deve se lembrar bem disso, para fugir com o menino, para escapar da matança aos bebês ordenada por Herodes. E aquela passagem maravilhosa de quando Jesus havia se perdido de José e de Maria, e eles o encontraram depois de 3 dias, dialogando lá com muita sabedoria entre os mestres da lei. Então, esses poucos relatos, eles são capazes de mostrar belos ensinamentos. Se pararmos, damos uma palavra, se pararmos para analisar a infância de Jesus, passando pela adolescência até adulto, nós ficaremos muito contentes e satisfeitos. Satisfeitos porque perceberemos que Deus não quis somente estar entre nós, mas ser um de nós. Um Deus que quis viver no meio de nós, um Deus sensível, indefeso, sendo como uma criança, sendo cuidado, recebendo orientações, sendo orientado por pai e por mãe. Precisou de muita ternura, um Deus que precisou de muita ternura e carinho, sendo carregado no colo. Um Deus que não se envergonhou, por exemplo, de não saber. Aprendeu a ler, a escrever, a trabalhar, aprendeu a rezar, a ler a Bíblia, dele lá, o Torá. Então Jesus é Deus. E quando criança, um Deus que brincava com seus primos, brincava com seus amiguinhos, um Deus que sentia sede, um Deus que sentia fome, um Deus que sabe o que é a fome. Um Deus que sabe o que é o frio, o sono, o cansaço. Um Deus que viveu exatamente tudo o que vivemos, com exceção do pecado. Por isso ele é um Deus que ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E jamais, independente de qualquer situação, nos abandonará. Cabe ao ser humano arrepender-se de todo o mal que pratica contra o próximo, contra a natureza, deixar de praticar males que o distanciam do amor de Deus. Jesus Cristo foi enviado por Deus para salvar o ser humano, para salvar o ser humano e devolver-lhe a dignidade. Essa dignidade que foi consumida por pessoas do mal. E Jesus veio com ensinamentos em todos os segmentos da vida, da vida de nós, seres humanos. Quando analisamos a vida de Jesus,
nós vemos uma das coisas mais belas e importantes que estão presentes. E é justamente a família. No meu humilde modo de ver, a família é a menina dos olhos de Deus. Agora, onde inicia a família? Uma união entre o marido e o homem e a mulher. Então, a união entre o homem e a mulher, ela foi elevada por Jesus à dignidade de um sacramento. Está no livro de Mateus, lá no capítulo 19, versículo 5. Desde o princípio, Deus criou... Não, me pastoral a passagem. Portanto, o homem deixará pai, Mateus 19, 5. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois formarão uma só carne. É um verdadeiro canal da graça de Deus na vida dos fiéis. É muito importante entender que o matrimônio não é uma mera instituição humana, mas também algo que fazia parte do desígnio de Deus. Era uma parte do projeto de Deus para o ser humano. Uma situação natural porque surge da própria natureza que foi dada por Deus aos seres humanos. Deus, ele sendo amor e comunhão, ele nos criou por amor e para o amor. Portanto, o ser humano se realiza à medida que vivencia isso na vida. E a partir daí, podemos entender que o amor recíproco entre homem e mulher é a imagem do amor de Deus, do amor divino. Muito infelizmente, na medida em que o pecado entrou na vida humana, no programa passado estivemos falando bastante disso, do momento em que o pecado entrou na vida humana, mas a partir disso, ele vem trazendo várias consequências negativas na vida matrimonial. Então lembra daquela situação, não mexa naquela árvore? É a instrução de Deus para o homem. Não mexa naquela árvore, é a árvore do pecado. Você deve se lembrar. Por outro lado, o ciúme, a violência, a competitividade entre o casal, machismo e outras tantas desordens aí, passaram a fazer parte da vida conjugal. Contudo, em Jesus Cristo podemos ter vida nova. E, portanto, o matrimônio ele pode estar sendo renovado e transformado a cada dia com diálogos sobre tudo aquilo que foi ouvido, foi assumido no dia da celebração perante o padre, ao pastor, etc. Pode-se viver conjugalmente tudo aquilo que foi sonhado por Deus, um matrimônio que de fato colabore no bem e na união dos cônjuges, na criação, na educação dos filhos, buscando sempre a vontade de Deus, fazendo com que a família seja uma verdadeira igreja doméstica. Isso é muito importante, a família sendo uma igreja doméstica onde Deus é adorado e servido. Uma coisa não se pode negar, o mundo caminha muito rapidamente, as pessoas se multiplicam numa velocidade extrema e os problemas vêm junto. Parece que a infraestrutura ela já não dá conta. Tudo que existe para servir o ser humano vem sendo adaptado para acomodar melhor a vida desse ser humano. Então surgem novas técnicas, novos modelos para serem adaptados a esse montão de gente que vão ser encaixadas dentro desse mundo. E é isso que nós chamamos de evolução. Mas tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem organizado, muito bem discutido, muito bem analisado para não se causar um colapso. Que é isso que vem acontecendo. A era digital ela trouxe até nós hoje uma velocidade assim, espantosa, uma velocidade nunca antes vista para a resolução de qualquer tipo de problema. Numa reportagem que eu assisti aí há umas 2 semanas, dizia o seguinte, que de 1950 para cá, portanto nos últimos 65 anos,
houve mais mudança do que nos últimos 10.000 anos. Gente, nos últimos 65 anos, houve mais mudança do que nos últimos 10.000 anos. Agora, eu pergunto a vocês, dá para entender isso? No meu modo de ver, eu atribuo isso à era digital. Eu acho muito bom, é uma área excelente, mas nós não podemos perder o foco. Sabe-se que o casamento religioso, ele sempre foi carregado de sentimentos religiosos, evidente, fazendo com que esse casamento ele fosse mais importante que o casamento civil. Então, sendo que uma vez celebrado, era muito difícil, quase impossível, praticamente impossível anular-se. Né? O casamento religioso era praticamente impossível anular. Pois ele era abençoado por uma igreja que sempre pregou o dogma da insolubilidade, né, do vínculo matrimonial. Então, os pedidos de anulação eles deveriam ser fortemente acompanhados de provas que possibilitassem a anulação, e a princípio só eram julgados em Roma, o que consequentemente acarretava em altos custos e uma morosidade indeterminada para aqueles que se atreviam a pedir a tal anulação. Com o passar dos anos, foram instalados alguns tribunais eclesiásticos do Brasil que diminuíram um pouco os custos e a morosidade, né, a demora. Mas para findar tanta espera, é que o Papa Francisco editou o documento de motu proprio, em latim, de sua própria iniciativa, com o objetivo de acelerar o processo de anulação do casamento religioso. Mas é preciso não confundir as coisas. O propósito do documento do Papa Francisco é favorecer a celeridade, né, a aceleração dos processos e não a nulidade. Quer dizer, os motivos que levam à nulidade, eles permanecem. Então o Papa Francisco alterou apenas o processo, a instrumentalidade para a declaração da nulidade, tornando-o mais acessível, mais rápido e mais barato. Tudo isso se torna mais rápido, pois o Papa conferiu aos bispos a autoridade para receber e julgar os pedidos de anulação, ou formar um tribunal na sua própria diocese. Constatado que o casamento é nulo, o decreto de nulidade deve ser expedido o mais breve possível. Outra alteração importante foi a dispensa do recurso obrigatório para um tribunal superior de segunda instância após a primeira decisão, que passa logo a valer, porque a primeira decisão já vale, caso não haja recurso voluntário. A obrigatoriedade se justificava porque no Código Civil de 1916 tínhamos a figura do curador do vínculo, que atuava em defesa da manutenção da validade do casamento em qualquer hipótese. Só recentemente, o atual Código do Processo Civil deixou de exigir o duplo grau de jurisdição para a efetivação das sentenças de anulação de casamento. Assim declarada a nulidade do casamento em primeira instância, essa já não precisa ser novamente apreciada pela segunda instância, passando desde já a possuir efeitos e validade jurídica. Para os católicos, aqueles que estão ansiosos por terem seus casamentos anulados e voltarem a receber um novo sacramento de forma livre e espontânea, essas medidas efetivamente acabarão com as angústias acumuladas há muitos anos. Mas com essas medidas, o Sumo Pontífice quer salvar a família, que está à deriva nesse mar de incertezas, que se tornou sociedade globalizada,
individualista. Então, gente, esse é o assunto que eu havia prometido falar para vocês sobre a anulação do casamento, que deu ao Papa Francisco aí muitas dores de cabeça por estar fazendo grandes reformas na lei da Igreja Católica. Agora, eu aqui vou fazer um adendo aqui. A separação conjugal, não é uma coisa muito bacana. E muito embora os casamentos hoje durem muito pouco, então eu não tenho a estatística agora aqui, mas os casamentos duram muito pouco. Muito pouco não existe, mas os casamentos duram pouco. Então as pessoas casam em um ano, não me lembro a porcentagem, me desculpem, mas eu tenho até notado isso. Um casamento em um ano, de cada 1000 casais que casam em um ano, a quantidade de separação em um ano é muito grande. Então a gente fica muito triste, eu já passei por essa situação, então posso falar de peito aberto, é muito difícil. Eu não oriento ninguém a se separar. Ninguém. É muito caro o preço a pagar. Não é financeiro não. Muito caro o preço psicológico, social, moral, é muito difícil. Não aconselho ninguém a se separar. Até que conversando com um amigo no outro dia, eu dizia para ele, uma separação conjugal, uma vida de casal, um dos dois tem que ser inteligente. Um dos dois tem que ser inteligente. O inteligente é aquele que segura a onda, aquele que tenta contornar, aquele que contorna, aquele que segura a barra mesmo, porque é muito difícil. Enfim, o mundo anda e a gente vai caminhando. E o Papa Francisco, com essas reformas, quer o quê? A união da família. Muita gente pensa ao contrário, está mexendo com a anulação do casamento, está fazendo uma apologia à anulação. Não, senhor. Ele quer... a intenção da igreja é acolher. A igreja é acolhedora. A igreja católica é acolhedora. Então o Papa quer acolher a família, quer segurar a família. Ok? Então, muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais uma edição do nosso muito humilde programa Cristo e Família, povo de Deus, agradecendo imensamente a Deus por mais essa oportunidade, a vocês também pela paciência, por suas visualizações. E a semana que vem pretendo fazer um programa sobre a festa do mastro de Nossa Senhora do Rosário. Eu gravei um vídeo na festa, tivemos uma festa ontem, é uma festa muito bonita, eu gravei o vídeo e vou colocar dentro do programa, uma festa folclórica muito bonita mesmo. Então vocês vão ver o vídeo, fica de 21 minutinhos apenas, mas é uma coisa muito bacana. Então eles vêm com um mastro 5 ou 6 quilômetros aí daqui da cidade aqui, eles vêm carregando aquele mastro, chegam aqui na praça, eles fincam o mastro com a bandeira, com o estandarte, Nossa Senhora do Rosário na ponta. O mastro deve ter uns 15, 20 metros, um negócio muito bonito mesmo. Então, me comprometo a voltar na próxima semana, se Deus assim permitir. A palavra de hoje, ela nos propõe a aceitarmos aquilo que é melhor para nós. E o que é melhor para nós? O amor de Deus. Então, gente, mãos à obra, um excelente final de semana, fiquem com Deus. Eu vou sair agora que eu estou meio que sozinho, que hoje é aniversário da Adriana. Então, a Adriana, meu amor, ela está ali na cantina na casa do meu pai. Eu dei uma escapadinha ali para vir gravar esse programa aqui para poder postar para vocês de manhã. Estou gravando agora a tardezinha. Então, Adriana, meu amor, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te proteja sempre, que você continue sendo sempre essa menina bacana, maravilhosa que você é. Então, parabéns, muitos anos de vida, fique com Deus. Gente, a garganta, começa a falar, Adriana, a garganta vai dando um nó. Mas tudo bem. Fique com Deus, até a próxima semana. Apreciem essa tarde maravilhosa. Olha que coisa bonita. Vou dar uma rodadinha aqui na câmera. É uma tarde maravilhosa. Finalzinho de tarde, quase 7 horas da noite. É uma tarde maravilhosa. Até logo, gente.